Bem-vindos de volta à segunda parte da entrevista com o Hugo Messias, astrónomo no radiotelescópio ALMA, do Chile, e o único português diretamente envolvido na obtenção da primeira imagem de um buraco negro, observado no centro da galáxia M87. Para quem ainda não viu a primeira parte desta entrevista, aconselho-vos a ir ver porque é particularmente interessante, também pela analogia e que explica o fenómeno da interferometria e como é utilizada para fazer este tipo de observações, como aquela que foi feita para observar este buraco negro pela primeira vez na história da humanidade. Portanto, Hugo, bem-vindo de volta e gostávamos de perguntar como foi fazer parte da equipa que processou o primeiro olhar da humanidade para um objeto como um buraco negro, uma imagem tão histórica e que não deixou certamente ninguém indiferente. Efetivamente foi uma grande experiência, como seria de esperar, mas também ver a coisa acontecer, ver de certa maneira a própria equipa estar um bocado nervosa porque não sabia se efetivamente era possível, porque havia umas certas incertezas em ambos os buracos negros a que nós estávamos a apontar. Havia incertezas que faziam possivelmente duvidar que o tipo de imagem seria possível. E isto mantendo essa indecisão durante bastante tempo. Bastante tempo. Ou seja, já desde pelo menos 2012, havia evidências que com observações a escala, com interferometria a escala de milhares de quilómetros, já se estava a ver alguma estrutura naquelas fontes, basicamente. E depois o passo a seguir era que tipo de estrutura. Pode ser aquela coisa que a gente estava mais à espera, é o tal anel. Portanto, a morfologia que as pessoas estavam mais à espera era o tal anel que nós depois vimos. Depois podia ser uma gaussiana, basicamente, algo que não é pontual, mas algo que tem uma parte extensa, e podia ou simplesmente ser nuvens muito próximas umas das outras, mas que não fosse algo assim tão definido. A incerteza na M87 era por causa da incerteza também na massa do buraco negro, no Sagitários A da nossa galáxia. Foi uma questão de saber qual era a inclinação e qual era efetivamente a complexidade do ambiente em volta do buraco negro supermassivo. Mas estas incertezas todas, e ver que uma estrutura de humanos tão diferentes continuava a acreditar e havia que seguir aquilo até ao fim, e que depois de repente tínhamos de ficar calados porque efetivamente vinham aí os resultados. Foi basicamente, nós começámos as observações de 2017 até 2019, portanto 2 anos. Foi basicamente as pessoas, tanto no ALMA como exteriormente, a perguntar sempre quando é que vem a imagem, e depois inicialmente as pessoas queriam era a imagem de Sagitários A, porque é da nossa galáxia, mas a primeira que veio foi da M87, depois então o que é que se passou com a outra, não sei mais, então mais não sei quantos anos a perguntar o que é que se passa, quando é que vem, e eu, na verdade, não faço parte mesmo do Event Horizon Telescope. Eu sou um colaborador que está dentro do ALMA. Portanto, hoje em dia, na altura em 2017 não era o caso, estava no grupo, mas não estava a liderar, e hoje em dia estou a liderar a parte de coordenação deste tipo de observações dentro do ALMA. E por isso é este contacto muito próximo com o Event Horizon Telescope. Portanto, essa experiência depois de coordenação das observações, o que é que o ALMA pode dar, o que é que às tantas, ok, esta outra estação precisa deste tempo, ou precisa de observar neste dia, portanto nós vamos fazer o esforço e vamos fazer esta de maneira, vamos moldar o nosso plano semanal para encaixar este tipo de observações, porque isto e porque aquilo. Portanto, essa dinâmica do momento, aquele frenesim, é muito giro.
Acho que quando chegamos ali é sempre stress. Há sempre stress. É sempre muito complicado porque às tantas a coordenação toda dos programas de observação não é a coisa mais fácil porque na altura tínhamos 8 estações, agora temos muitas mais. Portanto, essa coordenação não é de todo fácil e até chegar a um plano final há muito para lá e para cá, conversas para lá e para cá, e depois é a parte de eu coordenar a minha equipa para às tantas conseguirmos preparar as observações da parte do ALMA. E depois, quando chega às observações, estar ali a apontar para o sítio certo do céu ao segundo certo, não é à hora certa, ao segundo certo. Portanto, e essa dinâmica é muita gira, é intensa, mas no final uma só olha para trás e sentes-te útil, não sei. Acho que é um bocado esse o propósito humano, não sei. Mas no final acho que todos concordamos que valeu a pena o esforço e continua a valer pela imagem que vimos, para a primeira, pela segunda e quem sabe se viram mais. Já vamos lá, também vamos perguntar sobre isso. Exatamente. Antes disso, gostava de perguntar que propriedades físicas do buraco negro da M87 é que nós conseguimos estudar a partir da primeira imagem que foi divulgada. Bem, as propriedades, agora de números assim de cabeça, já não tenho assim de memória, mas por exemplo, uma das coisas que se conseguiu confirmar é que, há bocado te referi, que havia duas estimativas para a massa do buraco negro da M87. Uma das estimativas vinha da dinâmica do gás próximo do buraco negro e outra das órbitas das estrelas no centro, ali no bulge galáctico. Pronto. E não sabia qual é que estava certa, mas as duas tinham uma diferença quase de um fator de 2. E se a que tivesse correta era a do gás, então não se teria visto o anel. Teria-se visto assim algo que talvez seja o anel. Pronto, aqui desta maneira viu-se mesmo o anel e portanto a estimativa mais alta era a que estava correta, que era a que vinha da estimativa da dinâmica das estrelas e portanto só com essa observação, ok, temos esta concordância entre as duas. Depois conseguiu-se perceber como é que o material estava a rodar e também com a ajuda de outras observações, nomeadamente a caracterização do jato que sai da M87, conseguiu-se perceber que tanto o buraco negro como o material à volta do buraco negro estão a rodar no mesmo sentido, com uma certa inclinação. Neste caso, como nós observamos, está no sentido do ponteiro dos relógios, com uma inclinação para a direita. Ou seja, a parte esquerda está um bocado mais próxima de nós e está a rodar assim. Por isso é que a parte de baixo está mais brilhante, porque isto basicamente chama-se um Doppler boosting, porque é um material que vem na nossa direção que fica a brilhar mais por causa dessa, porque já está a velocidades relativistas, acontece este efeito. Depois, eu disse a direção de rotação do buraco negro, mas não disse basicamente exatamente quanto, com a velocidade, basicamente o spin. Isso toda a gente quer saber o spin. E nessas observações, outras coisas que não se conseguiu determinar corretamente foi a quantidade de material que estava a ser como que engolido por este buraco negro. E isso tivemos que esperar alguns anos mais até termos a caracterização do campo magnético, ou seja, da polarização desta fonte. E aí conseguiu-se perceber que está a comer muito pouco. No sentido em que é um buraco negro supermassivo, mas depois o tipo de acreção é muito pouco eficiente. Estamos a falar de talvez milhares de vezes mais baixo do que é o máximo considerado, teórico neste caso. Mas depois é um campo magnético ordenado, não é turbulento, digamos. Isso que se conseguiu depois com as mesmas observações, mas com cuidado de análise muito mais elaborado, conseguiu-se depois perceber também estas propriedades da fonte.
essas medições da polarização, portanto, também foram medidas pelo ALMA? Pelo ALMA, sim, mas estas que se mostraram foi com o Event Horizon Telescope. Portanto, o conjunto do ALMA com uma série de outros radiotelescópios Exato. na Terra unidos pela interferometria. Exatamente. Basicamente, neste caso, o que acontece é que nós, para fazermos estas observações, juntamos o sinal todo das antenas do ALMA e fazemos a vez de um prato único, ou seja, um telescópio único, que é o equivalente a ter um telescópio de 73 metros a coletar dados. Portanto, isso é um bocado diferente da interferometria. A interferometria faz essa interferência e podes ir até 16 km. Tá bem? Neste caso é mesmo somar este sinal todo que entra por estas antenas e depois no final só tens uma voltagem. Porque basicamente é isto, tornas esta radiação em voltagem, é isto que tu medes. E depois nos supercomputadores, tanto na Europa como nos Estados Unidos, depois tu fazes interferência de voltagens. Portanto, depois tens esta questão de tornar aquilo que nós estamos a falar, da interferência destes sinais, tu depois com estas técnicas consegues fazer uma imagem. Pronto. A parte da polarização, o interessante é que permitiu-nos saber melhor quanto é que ele estava a comer, mas também a intensidade do campo magnético. Uma das coisas que achei piada é que a intensidade do campo magnético é, na verdade, a mesma intensidade do que talvez os ímãs mais fortes de frigorífico. Não é? Quando vocês conseguem sentir a força magnética dos ímãs de frigorífico quando estão muito próximos. E vocês sentem que é difícil estar ali a manter aquele último milímetro. É difícil manter, certo? Sem algum apoio. Certo. Pronto. Agora imaginem isso, mas do tamanho, um campo magnético, em vez de ser este que vocês têm na mão, algo do tamanho maior do que o sistema solar. Portanto, é algo abismal. Não é? Portanto, é algo ordenado, é algo grande e que depois, às tantas, tu vês, o anel é maior do que a órbita de Plutão, mas depois a quantidade de matéria que está a entrar, eu lembro que eu fiz a equivalência e era para aí algumas dezenas ou centenas de terras por ano, quando na verdade o limite, que chama-se o Eddington Limit, está na ordem de algumas massas solares ou várias massas solares por ano. Portanto, estamos a falar mesmo de uma ordem de grandeza muito, muito grande, bem diferente. Mas pronto, acho que é um bocado isso. Estas grandezas é impressionante. Depois saltas para os Sagitários e estás a falar de uma coisa que é mais pequena do que a órbita de Mercúrio e está a comer o equivalente a menos de uma Lua por ano. Também, novamente, é uma eficiência muito baixa para o tamanho do buraco negro que estamos a falar. Porque é que... Primeiro deixa-me dizer que é fantástico essas noções de escala que nos passaste. 3 vezes o tamanho do sistema solar para o buraco negro de M87. Acho que é uma coisa fantástica de imaginar. Agora só um detalhe. Eu normalmente nunca digo essa do 3 vezes, porque basicamente nem nós sabemos onde é que termina o sistema solar. Vocês próprios trabalham nessa área. Exato. Pronto. Mas é grande, pronto. É a única palavra que temos é grande para aquilo, sim. Mas ainda assim, falando das distâncias abismais a que esta galáxia M87 está de nós, é fantástica a capacidade de resolução que este Event Horizon Telescope tem para conseguirmos observar algo que, apesar de ser tão grande, é pequeno em termos angulares no céu. A analogia que eles fazem sempre não nos liga muito, mas uma analogia que é mais próxima de nós é quando alguém em Brasília ou em qualquer ponto do Brasil estar a tentar observar alguém com uma agulha na mão em Portugal e tentar com uma precisão que é do buraco da agulha e está a tentar observar uma coisa que é a abertura da caneta, que nós temos as canetas, aquela abertura que no final faz em clique e aparece o biquinho. Esse buraco é o tamanho do anel
que nós vemos aparentemente, está a ver? Mas à distância de Brasil para Portugal. Sim, é mínimo. Ou seja, também poderíamos, com essa resolução angular, ver as pegadas, por exemplo, do primeiro astronauta na Lua, diria eu. Não? Sim. Isso o que é fantástico. Sim. E seguindo ainda no tema dos buracos negros e das galáxias, eu queria te perguntar porque é que é importante nós estudarmos estes objetos fantásticos no mundo da física, e em particular porque é que é importante estudarmos o buraco negro no centro da Via Láctea para compreender, por exemplo, a sua evolução. Bem, por um lado, eu acho que o ponto mais importante a transmitir aqui é: estes buracos negros são laboratórios que tu nunca conseguirias reproduzir aqui na Terra. Portanto, são laboratórios naturais em que tu esticas a tua compreensão da natureza ao máximo. Essa é basicamente a grande noção porque é que tu queres estudar as imediações dos buracos negros. Depois, agora, porque é que os queres estudar em termos de evolutivos? Aí é porque hoje em dia tens a possibilidade, há o cenário em que os buracos negros podem influenciar a evolução das galáxias. Pronto. Ainda não é certo, mas é possível. Há dois mecanismos. Um é porque temos, muitas vezes, os buracos negros, quando estão a acretar matéria ao seu limite, o disco da acreção, nós chamamos de acreção, que está nas imediações do que nós vemos como sombra do buraco negro, esse disco está muito quente. E ao estar muito quente tem uma emissão térmica muito, muito alta. Então vai ser muito luminoso, ao ponto de, por vezes, ser mais luminoso do que a própria galáxia em que está. Os chamados quasars. Exatamente. Pronto. E esse modo evolutivo é um modo que se pensa que é, de certa maneira, rápido. Não é? E às vezes é esporádico. Mas não se sabe se é esporádico, se é algo mais longo, mas em princípio, por ser tão intenso, muitas vezes intenso, e os modelos mostram que muitas vezes é esporádico. Pronto. Mas a radiação que sai dessas imediações é tão forte que podes fazer várias coisas. Uma coisa é criar outflows, o que se chama outflows, que são basicamente a radiação a empurrar certo tipo de gás para fora, agora não se sabe se é simplesmente mesmo para fora do poço gravítico da própria galáxia, ou se é basicamente empurra e depois esse gás volta. Portanto, o que cria ali é um atraso. A formação está a atrasar a formação de estrelas. Outra coisa é aquecer o gás. A partir do momento em que aqueces o gás, deixas de ter as condições de arrefecer o gás para criar as condições para teres uma protoestrela. Pronto. E depois o outro modo, que é muito associado às radiogaláxias, às galáxias que emitem rádio, que têm um jato enorme, que muitas vezes é muito maior do que a própria galáxia. Aliás, muitas vezes é mais fácil identificar os jatos do que a própria galáxia. E isso, por às vezes ter o equivalente, eu sei que vou dizer um palavrão para certas pessoas, é o tamanho de 1 megaparsec. Para vocês terem uma noção, a nossa galáxia tem, do sistema solar até ao centro da nossa galáxia temos 8 kiloparsecs. Portanto, estamos a falar de algo que é 10 vezes maior, um bocadinho mais de 10 vezes maior. Não, desculpa. Mais sim. Mais, sim, exato, desculpa. Exato, 100 vezes maior. Portanto, é algo de proporções enormes. Portanto, isso o que é que faz é que, se há algo que por acaso está na direção desse jato, que sai das imediações, neste caso dos polos, do buraco negro, é empurrado até estas distâncias. Não quer dizer que potencialmente, passado 1.000 milhões de anos, algo assim volta a cair. É possível. Mas é ainda mais possível que saia e fique depois neste invólucro
de gás quente, por exemplo, que se vê muito em enxames de galáxias, fica ali e fica quente, não forma estrelas. Pronto, fica ali no meio entre o intercluster medium, que se diz. Pronto. E, portanto, outra coisa é simplesmente este jato por onde passa, não pode não empurrar, mas depois cria ali uma turbulência que perturba muito a coagulação do gás e novamente já não vai haver a formação de estrelas. Portanto, tu ao saberes estes mecanismos e como eles evoluem ao longo da vida do universo, podes depois entender por arrasto como é que as galáxias evoluíram. Portanto, especificamente para esta cooperação com o Event Horizon Telescope, os próximos passos é sempre ter mais estações e com isso uma melhor qualidade de imagem. Também é fazer observações a mais alta frequência, que já em 2023 vamos fazer. E basicamente ter essas observações a mais alta frequência significa mais detalhe nas observações. Uma coisa que as pessoas se queixaram muito, isto é uma imagem difusa. Efetivamente é, mas é o melhor que tu consegues. Não. Queixa fantástica. Mas pronto, há sempre uma queixa. Pronto. Mas pronto, fazendo estas a mais alta frequência vai ser mais difícil porque precisas de melhor clima, mas tens mais detalhe. O ter mais estações espalhadas pelo mundo permite que tu também tenhas uma melhor qualidade de imagem, porque a interferometria é basicamente aquilo que o início estava a dizer, que é tu, não consegues fazer um telescópio do tamanho da Terra, então vais meter pequenos telescópios como que a fazer um picoteado desse pseudo-prato que tu querias fazer. E quanto mais sítios estás a cobrir, depois melhor, mais degenerescências quebras e melhor consegues caracterizar a imagem. E com isso depois a física desses buracos negros que observas. Depois, mais a futuro, é claro meter uma estação, um satélite no espaço. E isso já vai requerer mais trabalho. E não sei como é que quão à frente está essa possibilidade, mas hoje em dia, devido à questão internacional, creio que ainda está para vir, ainda está muito no papel. Pronto. Em termos de o próprio trabalho que eu faço, ou que até fazemos aqui no Instituto de Astrofísica, é perceber, é tentar identificar as galáxias mais longínquas no universo, mas no sentido que não nos deixa dormir, que é o facto de, hoje em dia, nós sabemos que há cobrimentos do céu no espectro do rádio que já deveriam ter detectado galáxias, têm a sensibilidade para detectar galáxias nos confins do universo, ou seja, mesmo no universo mais jovem. Mas o facto é que nós estamos a ver. Mas pode ser duas coisas. Ou não estamos a ver e efetivamente não há, porque a evolução galáctica dura certo tempo até chegar a esse momento em que há um buraco negro que entra naquele modo de emissão de rádio com jatos e tudo mais. Há o facto de termos uma radiação cósmica de fundo, que se calhar alguns de vocês conhecem melhor, mas como temos um universo mais jovem, temos uma radiação cósmica de fundo mais quente, a interação destes jatos perdem, ou seja, a interação dos eletrões com a radiação cósmica de fundo, então já não emitem tanto em ciclotrão, que é como nós vemos. E depois há o facto de nós, simplesmente, elas estão lá, foram detectadas, nós é que não conseguimos identificá-las, porque há tantos pontos nestes descobrimentos que às tantas nós não conseguimos dizer, ok, aquele ponto é uma destas galáxias. Porque depois tu, ao conseguires perceber, identificá-las, depois consegues comparar com os modelos que se fazem de evolução galáxia e dizer onde é que eles estão corretos ou não. Isso é um trabalho também recente que fizemos com um estudante de doutoramento, o Stergios Amarantidis, não sei se chegaram a conhecer, mas pronto. E ele basicamente comparou vários modelos de última geração, digamos, comparou com as últimas observações e percebemos que
ainda temos muito que chegar lá, basicamente. Os modelos que ainda temos ainda têm muito que andar ainda. Exato, eu queria mesmo perguntar sobre isso. Uma das áreas da astronomia que mais tem surgido ultimamente tem sido a questão acho que o termo é astronomia com resolução temporal, digamos assim, em que nós conseguimos ver a própria variabilidade a acontecer. É algo que é possível com o ALMA? Um dos últimos resultados, depois da apresentação dos resultados de Sagitários A, foi usar os próprios dados do ALMA por si, só, para caracterizar o que nós chamamos um flare. O flare é basicamente um aumento repentino da luminosidade de Sagitários A, e percebeu-se que, baseado na polarimetria, ou por exemplo na polarização da fonte, conseguiu-se perceber que havia como que o entrelaçamento do campo magnético que criou ali uma bolha de gás muito quente que andou durante 70 minutos à volta do buraco negro, muito próximo da sombra do buraco negro, e conseguiu-se descrever isto sem resolver, sem ver a própria, mas simplesmente baseado na polarimetria, mas também na variabilidade do fluxo do Sagitários A, conseguiu-se perceber que muito possivelmente era este o que nós estávamos a presenciar. E por falar, portanto, temos estado a falar no ALMA e no Event Horizon Telescope, e recentemente, de certeza que muitos dos nossos ouvintes viram as imagens das galáxias que o Webb tirou. Portanto, o Webb funciona no infravermelho, o ALMA no submilímetro. De que maneira é que podem, portanto, os resultados destes diferentes instrumentos e destas diferentes missões podem se complementar, por exemplo, no estudo das galáxias mais jovens no universo? Sim. Dizendo a coisa bem breve, o Webb, especialmente nas galáxias mais jovens, observa a componente estelar. O ALMA observa a componente pré-estelar, ou seja, o gás e a pós-estelar, que é a poeira. Mas até tudo, às tantas, é o que eu estava a dizer no início do podcast, é quase como se fosse um ciclo, está bem? Começas pelo gás, crias as estrelas depois criam poeira, a poeira serve de catalisador para criar o gás molecular, e depois aí continua um ciclo. Mas é nisso que são complementares. Depois, às tantas, o Webb também te dá outras partes, também te mostra muito o gás ionizado, mostra-te depois a parte de componente de poeira, mas também partículas que estão ali entre o que é uma molécula e o que é uma partícula de poeira. Portanto, estão ali, são moléculas muito complexas, basicamente. Portanto, é nessa onda de ordem de grandeza nesse contexto que se complementam. Sim. Muitíssimo interessante toda esta questão, e uma das componentes da ciência que nós aqui também damos bastante atenção e valor é precisamente a componente de saber comunicar esta ciência, e sabemos que tu tens feito algum trabalho desse género. Gostávamos de perguntar sobretudo que atividades de comunicação científica fazes e qual é que tem sido mais especial para ti, e se tens alguma história interessante dessas experiências. Eu acho que o bom, isto é uma coisa que já não sei quem é que disse ou quem é que se deve a quem é que se deve esta frase, mas basicamente tu, ao conseguires explicar o tema com que tu trabalhas ao cidadão comum, quer dizer que também percebes o que estás a estudar. Não é? E quando tu às tantas tentas explicar sem baralhar a cabeça de uma criança, por exemplo, ontem estava a falar, estas 2 semanas que estive cá, fui a 2 turmas do 7º ano, e explicares estas coisas uns miúdos do 7º ano sem os confundir não é fácil, porque é isso, eles estão a aprender, e se tu às tantas dizes qualquer coisa que não é bem, eles ou seja, eles inevitavelmente vão dizer, ok, este astrónomo disse isto, portanto é verdade.
E é das coisas mais... Eu, quando estou com eles, eu tento falar as coisas devagar e ter certeza que eles estão a perceber quando é que eu estou a fazer uma analogia. Ou seja, uma analogia é algo que é falso, mas ajuda-te a compreender a realidade. Portanto, então, nesse limbo em que tu utilizas uma analogia, mas estás a dizer, eu estou a dizer isto, mas isto é falso, não é? É só para tu perceberes a realidade. Então, isto já por si já é confuso para uma criança do 7º ano. Portanto, eu acho que o maior dos maiores desafios é a divulgação científica, porque não podes dizer acrónimos. Se começas a dizer acrónimos, é a primeira coisa que te perdes. Uma das coisas, eu cheguei ao Alma e das coisas que perguntei lá no início é: vocês têm uma página com acrónimos, porque para mim vocês estão a falar chinês. Mas era mesmo, a primeira reunião que eu tive, eu estava perdido. Porque todas as coisas que eles estavam a dizer. Depois uma pessoa habitua-se. Mas pronto, com o público não podes fazer isso. Com o público tens que simplificar a coisa, dizendo às vezes umas coisas que são falsas, mas que ajudam depois a explicar a complexidade da natureza. Pronto. E neste caso, uma das coisas que me foi desafiado foi, eu tinha uma apresentação, por exemplo, da evolução do universo. E isto foi uma apresentação que eu tinha para miúdas de final de liceu, princípio da universidade. É um projeto que há no Chile, que eu gosto muito, que é basicamente incentivar as mulheres, as futuras mulheres, as atuais as miúdas, que sigam esta paixão que vocês têm e não olhem ao que lhes te digam lateralmente, e que isto não é, que isto é os homens, é que isto é uma área dos homens. Não é nada. Temos montes de contribuições importantíssimas de mulheres no passado, e às vezes só estamos a falar, descuidamos e só falamos do Einstein, do Newton, não sei o quê, e depois esquecemos chegando aos gregos da Hipátia, por exemplo, estás a ver? Portanto, temos todos estes exemplos, e acho que nos últimos anos tenho estado também a ter esse cuidado de, sempre que falo nestas questões, também mostrar que no Alma, eu mostro sempre no final, tento mostrar sempre, por exemplo, as mulheres que trabalham no Alma. E a grande contribuição que cada uma delas tem no que se faz do Alma, que é o observatório do género que está mais à frente no mundo. Pronto. E depois há outro projeto que agora está um bocado parado, mas que começou com uma ideia do meu irmão, que era a física através do judo. Que nós depois ainda chamámos FIJudo. Fiz judo porque fiz judo e pronto, física através do judo. E é impressionante. Tu disseste-me um episódio que tenha marcado nestas evidências. Uma das coisas foi, nós no primeiro ano, que foi 2015, fomos para os Açores. Primeiro e segundo ano que fizemos esta atividade, fomos aos Açores. O primeiro foi em Rabo de Peixe e na outra na Ribeira Grande. Enquanto que o meu irmão, na área de Lisboa, trabalhava em colaboração com o Pavilhão do Conhecimento, e com isso depois conseguia depois ter esta ação para escolas da Grande Lisboa. E basicamente era isto. É uma forma completamente diferente, eu diria completamente, porque os alunos sentem os conceitos de física. Em vez de estar só a falar, em vez de estar só a escrever, e por osmose fazer vários exercícios, encaixaste a receita e é assim que se faz, e às tantas já estás a fazer aquilo por automático, muitas vezes sem compreenderes, o que é um perigo, basicamente. Eu reconheço que muitas vezes na universidade caí nesse perigo, e depois às tantas vais atrás do prejuízo, porque olha, agora preciso de saber exatamente como é que é isto, e vais atrás do prejuízo, pronto. Mas neste caso, estamos a falar de miúdos que iam dos 8 até aos 14, 15 anos a aprender física. Coisas como momento, ação-reação, das coisas mais simples, mas depois também momento angular e coisas que de certeza que na idade deles não iam aprender. Portanto, isto com jogos no tapete, com judo, com fatos de judo. E o importante aí foi transmitir-lhe a questão de decorem, não é decorem, lembrem-se das implicações do exercício. Não é preciso lembrarem-se do nome.
é as conclusões. Está bem? Se eu empurro este copo, ele mexe-se. E porquê é que ele se mexe? Mas se houver outra força, ele empurra outra vez. Portanto, esta ação-reação. Mas também do momento linear. Se aumentares a massa, se aumentares a velocidade, essas coisas todas. Eu não quero que eles decorem que isto é um momento linear. Eu só quero que eles se lembrem, através de sentirem, os conceitos. E às tantas eu lembro-me, no segundo ano que voltámos lá, isto era só uma atividade, no primeiro ano foi uma atividade de 4 semanas, no segundo ano foi uma atividade de 3 semanas, porque eu entretanto tinha que viajar para o Chile, mas nessas 3 semanas voltámos a contactar com os alunos do ano anterior. E isto são alunos que não tiveram acompanhamento durante um ano. E o que me impressionou mais foi, eles lembravam-se da maior parte dos exercícios. E lembravam-se das conclusões. Lembravam-se do nome? Não. Não importa. Lembravam-se das conclusões e dos exercícios. E aprenderam física com isso. Novamente, não foram acompanhados durante um ano. Nós, muitas vezes, nas escolas, temos dificuldades que eles se mantenham atentos durante 45 minutos, hora e meia. Que aprendam coisas durante 2 meses e ao final de 2 meses fazem um exame e queres que eles aprendam. Neste momento, eu estava a falar, quase que, aparentemente, sem eles saberem, estava a examiná-los passado um ano. E eles ainda se lembravam da maior parte. É impressionante. Ou seja, isto foi... Acho que, de certa maneira, foi sentir que, efetivamente, a atividade tem potencial. Depois não continuou porque eu fui para o Chile. Entretanto, também a atividade, infelizmente, foi descontinuada no pavilhão do conhecimento por causa da pandemia. O meu irmão fez os possíveis para continuar essa atividade e, claro, que gostaríamos de continuar. Mas é isto. Tem este potencial de absorção de conhecimento. E eu acho que é um bocado a escola que nós hoje temos em dia. É uma escola de há dezenas de anos atrás. De certa maneira, há coisas que não evoluíram. E estas certas maneiras de combinar, às vezes, não é preciso ter o judo, mas ter, às vezes, atividades interdisciplinares, que muitas vezes vejo professores a fazer, mas não é sempre. Mas esta interdisciplinaridade é muito importante, porque nem que seja por osmose as coisas vão entrar. Pronto. Exatamente. Obrigado por partilhares esta história que teve um feedback muito positivo connosco, Hugo. E se calhar para terminar queria perguntar-te para as raparigas e para os rapazes que nos estão a ouvir, os mais jovens, por exemplo, que conselhos é que tu tens para os que querem seguir a área da astronomia? Pronto, há bocado já falámos de parte dos conselhos que eu tenho. Se tens certeza que é esta área que tu queres explorar, então uma das coisas é contactar já com centros de pessoal que faz divulgação, por exemplo, o Instituto da Astronomia. Convences, talvez se estás no liceu, convences os teus professores a contactarem astrónomos para irem à tua escola e falar sobre certos temas. É possível, nós fazemos, nós com todo o gosto vamos às escolas fazer este tipo de divulgação. Se tiveres já mais avançada, podes também contactar com os teus próprios professores, e estou a falar já na universidade, para ver se têm projetos. E aí tens logo uma melhor perspectiva do que é a investigação e se tu gostas mesmo disto. Pronto. Eu acho que quanto mais te expores à área que tu gostas, mais vais perceber se gostas mesmo dela. E o segundo passo é se queres afunilar para certo tema, porque aí depois é que se faz as teses e tudo mais. Mas este afunilar às vezes é perigoso. Tenta até ao máximo, até o mais tardar possível, tenta manter as tuas janelas abertas ao máximo de conhecimento e de estímulos possível, porque depois aí tens duas coisas. Vais perceber, tens uma melhor perspectiva do que é que
tens no mercado do conhecimento. E a outra é, novamente, este termo que é muito importante, é a interdisciplinaridade. Há muito potencial nisso, que é, se tu afunilas num tema, vais só afunilar nesse tema, vais só conhecer esse tema e talvez, potencialmente, perigosamente, só conhecer uma técnica para estudar esse tema. Se tu às tantas mantens até o mais tardar possível os teus olhos abertos a estas coisas, vais depois às tantas caçar, ok, este tipo de técnica, ok, é noutro tipo de área, mas eu posso tentar explorar e aplicar aqui neste tópico que eu estou a tentar estudar. Esse tipo de interdisciplinaridade é muito importante. E muitas vezes é precisamente aí que as grandes descobertas podem ser feitas. Exatamente. E é com esta mensagem de explorar a interdisciplinaridade da astronomia que nós terminamos o episódio 2. Muito obrigado, Hugo, por esta conversa muito agradável e por teres aceitado o nosso convite. Obrigado pelas perguntas. Muito obrigado, Hugo. Claro. E queremos agradecer também a todos os nossos maravilhosos ouvintes por nos terem acompanhado e lembrar que podem encontrar este episódio no Spotify, YouTube e nas restantes plataformas. Se gostarem do episódio, façam um gosto e partilhem com amigos e colegas que estejam interessados. Até ao próximo episódio, continuem a navegar pelas maravilhas do universo. Até breve. Até breve. Um abraço.